Meu pai sempre me comparou com meu irmão perfeito e me chamou de decepção. Desde que me entendo por gente, a vida na família Almeida sempre foi um grande palco com dois holofotes, um, ofuscante, permanentemente direcionado ao meu irmão mais velho, Ricardo, o filho de ouro, o outro, uma lâmpada fraca, quase queimada, pairando sobre mim, Carlos, a eterna decepção. Meu pai, seu Alberto, um homem de cabelos grisalhos precoces e uma expressão perpetuamente tensa de quem carrega o peso do mundo, e dos negócios da família, nas costas, nunca fez questão de disfarçar essa hierarquia afetiva e de expectativas. A Almeida e Filhos Comércio de Ferragens Limitada, fundada pelo meu avô com muito suor e honestidade, era o orgulho do meu pai, o legado que ele pretendia deixar. E, em sua mente, apenas um filho tinha a envergadura, o brilho nos olhos, a visão de negócios para conduzir esse legado à glória, Ricardo. Meu irmão era 2 anos mais velho, e desde cedo, foi ungido com todos os superlativos. Era o mais bonito, o mais falante, o mais desenvolto. Na escola, se tirava uma nota boa, era prova de sua genialidade inerente, se tirava uma nota ruim, era porque o professor não soube explicar direito para uma mente tão à frente do seu tempo. Eu, por outro lado, se me destacasse, não fazia mais que a obrigação, se tropeçasse, era a confirmação da minha falta de foco e natureza distraída. Lembro-me vividamente dos natais da nossa infância. Ricardo ganhava a bicicleta de última geração, o Autorama com todas as pistas, o primeiro computador da casa. Eu ganhava roupas, geralmente 1 ou 2 números maiores, para durar mais, livros de estudo, porque eu precisava se esforçar mais que o irmão e, invariavelmente, o sermão de fim de ano do meu pai sobre como eu deveria olhar mais para o exemplo do Ricardo e tentar ser alguém na vida. Minha mãe, Dona Laura, uma figura doce e passiva, tentava equilibrar os pratos, me dando um abraço mais apertado aqui, um pedaço maior de bolo ali, mas nunca ousava confrontar abertamente as preferências do marido. Ela sofria em silêncio, e eu, por tabela, aprendi a fazer o mesmo. Quando Ricardo entrou na adolescência, sua popularidade e seu suposto talento para os negócios se tornaram lendários nas conversas do meu pai com os amigos no clube. O Ricardo tem uma lábia, uma presença. Vai ser um tubarão, ele dizia, estufando o peito. Enquanto isso, eu, mais quieto, observador, preferia a companhia dos livros de ficção científica e dos meus primeiros experimentos com programação num computador velho que herdei do meu primo. Para meu pai, aquilo era perda de tempo, coisa de quem não quer encarar o mundo real dos negócios. A entrada de Ricardo na empresa da família, aos 18 anos, foi celebrada com festa. Começou como assistente da diretoria, leia-se, assistente do nosso pai, e, em poucos anos, graças a uma série de ideias brilhantes que muitas vezes eram apenas versões recicladas de sugestões de funcionários mais antigos e experientes, ou simplesmente apostas arriscadas que, por pura sorte, davam certo no começo, ele foi alçado ao cargo de gerente comercial. Meu pai o via como um Midas. Tudo que Ricardo tocava, ou que ele dizia que ia tocar, virava ouro em sua imaginação. Eu, por outro lado, segui um caminho diferente, ou fui empurrado para ele. Fiz faculdade de administração numa universidade pública, mais por teimosia e para provar um ponto a mim mesmo do que por incentivo familiar. Meu pai achava que eu deveria ter começado de baixo na Almeida e Filhos, aprendendo o valor do trabalho duro, como se minhas noites em claro estudando e trabalhando como garçom para pagar minhas despesas não contassem. Quando me formei, com um histórico decente, mas sem o brilho que ele esperava de um Almeida, ele apenas deu de ombros. Pelo menos terminou alguma coisa. Agora vê se arruma um emprego de verdade e para de me dar despesa. Consegui um emprego como analista financeiro numa empresa de médio porte, um trabalho estável, mas, aos olhos do meu pai, medíocre. O Ricardo, nessa sua idade, já fechava negócios milionários na empresa, ele comparava, ignorando que Ricardo fechava esses negócios com o capital de risco da própria família e uma rede de contatos construída pelo nosso avô. Eu, por outro lado, construí a minha carreira com meu próprio suor, degrau por degrau, num ambiente corporativo competitivo e, muitas vezes, impessoal. Foi nessa época que comecei, silenciosamente, a trilhar meu caminho paralelo. A constante desvalorização, a sensação de ser uma nota de rodapé na história da minha própria família, acenderam em mim uma chama fria de determinação. Se eu não podia esperar reconhecimento deles, eu o conquistaria por mim mesmo, para mim mesmo. Comecei a devorar livros sobre investimentos, mercado de ações, finanças comportamentais. Nas madrugadas, depois de um dia exaustivo no escritório, eu mergulhava em planilhas, analisava gráficos, estudava tendências. Abri uma conta numa corretora com as poucas economias que consegui juntar. Meus primeiros investimentos foram modestos, quase tímidos. Mas eu era metódico, paciente. Errei, aprendi, ajustei a rota. Enquanto Ricardo ostentava carros do ano, financiados pela empresa, claro, e roupas de grife, compradas com o cartão corporativo, eu continuava com meu carro popular usado e minhas roupas discretas, reinvestindo cada centavo de lucro dos meus investimentos. Ninguém na minha família sabia.
Para eles, eu continuava sendo o Carlos, o coitado, o sem ambição, o analista financeiro com um salário apenas razoável. Essa invisibilidade, que antes me feria, tornou-se meu escudo, minha aliada. Enquanto isso, na Almeida e Filhos, a gestão genial de Ricardo começava a mostrar suas primeiras rachaduras, embora meu pai se recusasse a enxergá-las. Ricardo era mestre em marketing pessoal, em vender ideias mirabolantes com um entusiasmo contagiante. Convicto de que a empresa precisava se modernizar a qualquer custo, ele convenceu meu pai a fazer empréstimos vultosos para investir em novas frentes de negócio, uma tentativa desastrada de entrar no mercado de importação de produtos eletrônicos da China, sobre o qual ele não entendia absolutamente nada, e a criação de uma divisão de luxo na loja de ferragens, vendendo ferramentas banhadas a ouro para um público que não existia. Eu, nas raras visitas à empresa ou nos almoços de domingo, ouvia os planos megalomaníacos de Ricardo e sentia um calafrio. Tentei, algumas vezes, com a cautela de quem pisa em ovos, alertar meu pai. Pai, o senhor tem certeza sobre essa diversificação tão agressiva? O mercado de eletrônicos é muito volátil, a concorrência é brutal. A resposta era sempre a mesma, dita com um suspiro de impaciência. Carlos, meu filho, você não entende. Seu irmão tem visão. Ele está pensando no futuro. Coisa que você, com essa sua mentalidade pequena, nunca vai conseguir. A visão de Ricardo se traduzia em estoques encalhados de produtos de baixa qualidade, em dívidas crescentes com fornecedores e bancos, e numa maquiagem contábil cada vez mais elaborada para esconder os rombos no balanço da empresa. Mas, para meu pai, Ricardo continuava sendo o gênio incompreendido, e qualquer problema era culpa da crise, dos impostos, da inveja da concorrência. Minha vida seguia em paralelo. Meu emprego como analista me dava a estabilidade e a cobertura perfeitas. Ninguém desconfiava que, nas horas vagas, eu era um investidor voraz, um day trader amador que, com o tempo, desenvolveu um faro aguçado para oportunidades no mercado financeiro. Minhas economias secretas cresciam de forma consistente. Eu não sonhava em ficar milionário da noite para o dia, como Ricardo parecia buscar com suas jogadas mirabolantes. Eu construía minha fortaleza financeira tijolo por tijolo, com a mesma paciência e método que meu avô usou para erguer a Almeida e Filhos original. O ponto de ruptura, o momento em que a última fagulha de esperança de ser reconhecido pelo meu pai se extinguiu, aconteceu no meu aniversário de 30 anos. Um jantar em família, num restaurante que Ricardo escolheu, claro, e que meu pai fez questão de pagar, para comemorar o sucesso do nosso futuro presidente. Durante o jantar, Ricardo anunciou, com pompa e circunstância, que havia fechado um negócio da China, um contrato de exclusividade para fornecer ferramentas para uma grande construtora que estava iniciando um projeto gigantesco no Nordeste. Meu pai quase chorou de emoção. Esse é meu filho. Um gênio. O salvador da nossa empresa. Eu, que por acaso conhecia a reputação duvidosa daquela construtora no mercado e sabia dos riscos de um contrato de exclusividade com margens tão apertadas, cometi a imprudência de expressar uma leve preocupação. Irmão, pai, essa construtora tem um histórico complicado de pagamentos. Não seria mais prudente diversificar os clientes, em vez de apostar todas as fichas num único contrato tão grande e arriscado? O silêncio que se seguiu foi gelado. Ricardo me fuzilou com os olhos. Meu pai largou o garfo, o rosto vermelho de raiva. Carlos, ele disse, a voz baixa, mas carregada de desprezo. Quando foi que você se tornou esse poço de pessimismo e inveja? Seu irmão acaba de fechar o maior contrato da história da nossa empresa, um contrato que vai nos colocar em outro patamar, e você vem com essas suas mesquinharias? Sinceramente, filho, eu não sei mais o que esperar de você. Você é uma decepção constante. Uma decepção. Decepção. A palavra ecoou na minha cabeça, doendo mais do que qualquer surra que eu pudesse ter levado na infância. Olhei para minha mãe, que baixou os olhos, envergonhada. Olhei para Ricardo, que sorria com superioridade. E, naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez, se libertou. A necessidade de aprovação, a busca incessante pelo reconhecimento paterno, tudo isso se esvaiu, dando lugar a uma indiferença fria e a uma certeza absoluta, eu estava por conta própria. E, no fundo, sempre estive. Levantei-me da mesa. Com licença. Perdi o apetite. Saí do restaurante sem olhar para trás. Aquela noite marcou o fim da minha tentativa de ser parte daquela família nos termos deles. Eu continuaria cumprindo meu papel social nos almoços de domingo, nas festas de fim de ano. Mas, emocionalmente, eu havia cortado os laços. Meu foco, a partir dali, seria apenas construir meu próprio futuro, minha própria segurança, longe da sombra tóxica da Almeida e Filhos e da dinâmica destrutiva da minha família. Nos anos que se seguiram, enquanto eu via meus investimentos prosperarem silenciosamente, observei de longe o lento e doloroso naufrágio da empresa da família.
O contrato da China de Ricardo se revelou um desastre, a construtora atrasava os pagamentos, exigia renegociações constantes, e acabou pedindo recuperação judicial, deixando a Almeida e Filhos com um prejuízo milionário e um estoque gigantesco de ferramentas encalhadas, fabricadas sob medida para um cliente que não podia mais pagar. Ricardo, o gênio, começou a se desesperar. Tentou outras jogadas mirabolantes, cada uma mais desastrada que a anterior. Meu pai, envelhecendo a olhos vistos, afundava-se em dívidas e em negação, ainda culpando a crise e a falta de sorte pelo declínio do seu império. Eu continuava sendo a decepção, o filho que não entendia de negócios. Mal sabiam eles que, enquanto o navio deles afundava sob o comando errático do Capitão Prodígio, eu estava, em segredo, construindo meu próprio transatlântico, sólido, seguro, e com uma rota muito bem definida. E a tempestade, eu sentia, estava apenas começando para eles. Uma tempestade que, ironicamente, talvez só eu tivesse o poder de acalmar. Mas a que preço? E, mais importante, eu quereria pagar esse preço? A resposta ainda não estava clara para mim. Mas o tempo, como sempre, se encarregaria de trazê-la. Os anos que se seguiram àquele fatídico jantar de aniversário, onde fui publicamente carimbado como a decepção constante pelo meu pai, seu Alberto, foram um exercício de paciência e observação estratégica da minha parte. Enquanto eu, Carlos, o analista financeiro com um salário apenas razoável, continuava a fazer meus investimentos secretos e a ver meu patrimônio crescer de forma sólida e discreta, a Almeida e Filhos Comércio de Ferragens Limitada entrava numa espiral descendente cada vez mais vertiginosa, sob a batuta genial do meu irmão, Ricardo, e com a aprovação cega do nosso pai. O contrato da China com a construtora do Nordeste, que Ricardo anunciou com tanta pompa, revelou-se o prego no caixão que eu previa. A construtora não apenas atrasava os pagamentos de forma crônica, como começou a devolver lotes inteiros de ferramentas sob alegações infundadas de não conformidade, exigindo substituições e gerando custos logísticos absurdos. A Almeida e Filhos, que havia investido pesado na produção para atender a esse único cliente gigantesco, viu-se com um estoque encalhado e um rombo financeiro que crescia a cada dia. Ricardo, o gênio dos negócios, não tinha um plano B. Sua única estratégia era pegar mais empréstimos bancários, usando o nome e o pouco crédito que ainda restava da empresa fundada pelo nosso avô, para tentar tapar os buracos. Era como tentar apagar um incêndio com gasolina. Meu pai, seu Alberto, envelhecia a olhos vistos. A preocupação vincava seu rosto, a outrora postura orgulhosa agora curvava-se sob o peso das dívidas e da iminente desgraça. Mas ele ainda se agarrava à ilusão de que Ricardo, seu filho de ouro, daria um jeito. O Ricardo é esperto, ele vai encontrar uma saída. É só uma fase ruim do mercado, ele repetia para minha mãe, Dona Laura, e para quem mais quisesse ouvir, numa tentativa patética de autoengano. Minha mãe, coitada, emagrecia de preocupação, seus olhos transmitindo um pedido mudo de socorro que eu, por enquanto, escolhia não atender diretamente. Eu oferecia ajuda com as despesas pessoais deles, uma mesada discreta que eu dizia ser fruto de umas economias, mas eles, especialmente meu pai, aceitavam com uma relutância orgulhosa, sem nunca perguntar a origem exata daquele dinheiro. A situação na empresa tornou-se insustentável. Salários de funcionários começaram a atrasar. Fornecedores tradicionais, que tinham uma relação de décadas com nosso avô, suspenderam o crédito. As prateleiras da loja de ferragens, antes abarrotadas, começaram a exibir vazios constrangedores. Os boatos no mercado corriam soltos, a Almeida e Filhos está quebrando. Ricardo, diante da pressão, tornou-se uma sombra do homem arrogante e falante que era. Passava os dias trancado em sua sala, que antes era do nosso avô, o telefone desligado, evitando credores e funcionários desesperados. As ideias brilhantes o sumiram, dando lugar a um pânico mal disfarçado e a uma irritabilidade crescente. Ele começou a culpar a todos, os funcionários incompetentes, os fornecedores gananciosos, o governo corrupto, a crise mundial. Nunca, jamais, sua própria má gestão. Eu observava tudo de uma distância segura, mas com o coração apertado. Apesar de toda a mágoa, de todo o desprezo que recebi, aquela era a empresa do meu avô, o lugar onde passei parte da minha infância, entre parafusos e pregos, sonhando em um dia fazer parte daquele legado. Ver aquilo ruir por causa da incompetência de Ricardo e da cegueira do meu pai era doloroso. O golpe final veio numa segunda-feira cinzenta. O maior banco credor da Almeida e Filhos entrou com um pedido de falência na justiça. Os oficiais de justiça lacraram as portas da empresa. Meu pai, ao receber a notícia por telefone, desabou. Teve um princípio de infarto e foi levado às pressas para o hospital. Minha mãe me ligou, aos prantos, desesperada. Seu pai, Carlos, ele não vai aguentar, e o Ricardo sumiu. Sumiu. Meu irmão gênio, o futuro presidente, o salvador da empresa, havia desaparecido. Deixou para trás apenas um bilhete lacônico sobre a mesa do escritório do meu pai, não aguento mais essa pressão. Preciso de um tempo para pensar.
Me viro. Me viro. Simples assim. Fugiu como um rato, abandonando o navio que ele mesmo ajudou a afundar, deixando para trás um pai infartado, uma mãe em prantos e uma montanha de dívidas e responsabilidades. Corri para o hospital. Encontrei minha mãe na sala de espera, uma figura frágil, encolhida, os olhos vermelhos e inchados. Meu pai estava na UTI, o estado era grave, mas estável. Os médicos disseram que o estresse extremo havia sido o gatilho. Enquanto minha mãe chorava em meu ombro, contando sobre o sumiço de Ricardo e a falência da empresa, senti uma mistura complexa de emoções, raiva pela covardia do meu irmão, tristeza pela dor dos meus pais, mas também uma estranha e fria clareza sobre o que precisava ser feito. Nos dias seguintes, enquanto meu pai se recuperava lentamente no hospital, eu mergulhei no caos que era Almeida e Filhos. Com uma procuração que minha mãe, em seu desespero, assinou sem questionar, tive acesso aos livros contábeis, às dívidas, aos processos. O buraco era ainda maior do que eu imaginava. Ricardo não só havia feito péssimos negócios, como também havia se envolvido em algumas operações financeiras no mínimo suspeitas, que beiravam a fraude. Desvio de dinheiro da empresa para contas pessoais, empréstimos com juros abusivos de agiotas disfarçados de investidores. Um desastre completo. Os credores estavam na porta, os funcionários, sem salário e sem perspectivas, ameaçavam entrar na justiça. O nome Almeida, antes sinônimo de honestidade e tradição no comércio de ferragens da cidade, agora era lama. Visitei meu pai no hospital. Ele estava abatido, os olhos fundos, a voz fraca. Mal me olhou quando entrei no quarto. A vergonha e o desespero o consumiam. O Ricardo, ele começou, a voz embargada. Ele me abandonou, Carlos. Ele destruiu tudo que o avô construiu, que eu tentei manter. Eu sei, pai, respondi, sem acusação na voz. Apenas a constatação fria da realidade. E agora? O que vai ser de nós? Da sua mãe? Vamos perder a casa, o nome, a dignidade. As lágrimas escorriam pelo rosto envelhecido dele. Foi então que eu soube que era a hora. A hora de revelar o meu segredo, a minha carta na manga. A hora da decepção mostrar seu verdadeiro valor. Pai, comecei, a voz calma, mas firme. Eu andei analisando a situação da empresa. É grave, muito grave. Mas talvez haja uma saída. Ele me olhou, uma fagulha de esperança misturada à incredulidade. Você? O que você entende disso, Carlos? Você é só um analista. Eu entendo de números, pai. E entendo de gestão. E, nos últimos anos, enquanto o senhor e o Ricardo estavam ocupados com as grandes jogadas, eu estive ocupado construindo meu próprio patrimônio. De forma discreta, mas sólida. Contei a ele, em linhas gerais, sobre meus investimentos, sobre as economias que ninguém sabia que eu tinha. Vi o queixo dele cair, a expressão de espanto tomar conta do seu rosto. Eu tenho recursos, pai. Recursos suficientes para quitar as dívidas mais urgentes da Almeida e Filhos, para renegociar com os bancos e fornecedores, para injetar capital de giro e tentar reerguer o negócio. Para salvar o nome da nossa família, o legado do vovô. Os olhos dele brilharam. Você faria isso, filho? Mesmo depois de tudo, de como eu te tratei. Eu faria, pai, respondi. Pela memória do vovô. Pela mamãe. E até mesmo, por você. Ele tentou segurar minha mão, as lágrimas agora de um alívio desesperado. Mas eu me afastei sutilmente. Mas, continuei, e minha voz ganhou um tom de aço que ele nunca tinha ouvido antes. Há uma condição. Uma única condição, inegociável. Ele me encarou, a apreensão voltando a tomar conta de seus olhos. Para eu investir o meu dinheiro, o meu tempo, a minha reputação nisso, Almeida e Filhos Comércio de Ferragens Limitada passa a ser integralmente minha. 100% das cotas. Eu serei o novo dono, o único administrador, o presidente. As decisões, a partir de agora, serão exclusivamente minhas. Ele ficou em silêncio, processando o golpe. A empresa, o seu orgulho, o seu legado, nas mãos da decepção. Ele gaguejou. Você quer tomar a empresa de mim? Não, pai. Eu quero salvá-la. Mas para isso, preciso ter controle total. Sem interferências, sem ideias geniais de última hora, sem favoritismos. Será do meu jeito, com as minhas regras. Fiz uma pausa, olhando-o nos olhos. O senhor, se quiser, e quando se recuperar, poderá continuar trabalhando na empresa. Como meu funcionário. Com um salário digno, de acordo com a função que exercer.
E o Ricardo, engoli em seco ao mencionar o nome do meu irmão foragido. Bem, se ele um dia tiver a decência de aparecer e a coragem de encarar as consequências dos seus atos, e se ele quiser trabalhar de verdade, honestamente, a mesma oferta se estende a ele. Mas ele também será meu funcionário. E responderá a mim. O quarto do hospital ficou em silêncio por um longo momento. Meu pai me encarava, o rosto uma mistura de choque, humilhação, e talvez, pela primeira vez na vida, um vislumbre de respeito relutante. Ele sabia que eu estava falando sério. E sabia que aquela era, provavelmente, a única chance de salvar o nome da família do completo esquecimento e da execração pública. A decisão dele não seria fácil. Abrir mão do controle, do orgulho, e se submeter ao filho que ele sempre menosprezou, era um preço alto. Mas a alternativa era a ruína total. As dívidas são imensas, Carlos, ele finalmente disse, a voz fraca. Você tem certeza que consegue? Tenho, pai. Mas preciso da sua resposta. Aceita minha condição? Ele fechou os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, havia uma resignação cansada em seu olhar. Se é o único jeito, ele sussurrou. Que seja. Um acordo amargo, selado não com um aperto de mãos, mas com o peso de anos de mágoas e a urgência desesperada do presente. Saí do hospital com uma procuração assinada por ele, me dando plenos poderes para negociar em nome da Almeida e Filhos. A assinatura no contrato de transferência da empresa, passando todas as cotas para o meu nome, ainda estava fresca na minha mente. A partir daquele momento, a decepção da família Almeida era, oficialmente, o novo dono do que restava do seu império. A reconstrução da empresa, eu sabia, seria um desafio hercúleo. E lidar com meu pai como meu funcionário, e com a sombra do retorno de Ricardo, seria um teste ainda maior para minha paciência e meu profissionalismo. Mas, pela primeira vez na vida, eu sentia que o leme daquele navio, e da minha própria história, estava firmemente em minhas mãos. E eu não o soltaria por nada. O jogo havia virado. E as minhas regras estavam apenas começando a ser escritas. Assumir o controle da Almeida e Filhos Comércio de Ferragens Limitada, ou o que restava dela, foi como herdar um navio naufragado com a promessa de que, com muito esforço, talvez ele pudesse voltar a flutuar. As dívidas eram astronômicas, a reputação da empresa estava em frangalhos, os poucos funcionários que restavam andavam pelos corredores como fantasmas desmotivados, e o estoque, bem, o estoque era uma piada de mau gosto, uma montanha de ferramentas exóticas e de luxo que Ricardo, em sua genialidade, havia importado, e que agora juntavam poeira e juros no galpão. Minha primeira ação, após a assinatura dos papéis que me tornavam o único proprietário e a injeção de uma parte considerável das minhas economias pessoais para estancar a sangria mais imediata, pagar salários atrasados e acalmar os credores mais raivosos, foi convocar uma reunião geral. Olhei para aqueles rostos cansados e desconfiados, muitos dos quais me viram crescer como o filho esquisito do seu Alberto, e fui direto ao ponto. Senhores, comecei, a voz firme ecoando no silêncio do antigo refeitório da empresa. A Almeida e Filhos, como vocês a conheceram, não existe mais. O que temos aqui é uma oportunidade de recomeçar. Do zero. Com novas regras, nova gestão, e, espero, um novo futuro. Quem quiser fazer parte dessa reconstrução, com trabalho duro, honestidade e foco no resultado, será bem-vindo. Quem preferir buscar outros caminhos, as portas estão abertas, e os direitos rescisórios, dentro do possível e do legal, serão respeitados. Não houve aplausos, apenas um silêncio pesado, expectante. Eu não era o Ricardo, com suas promessas mirabolantes e seu carisma fácil. Eu era o Carlos, o calado, o sem graça. Mas, pela primeira vez, senti que eles me ouviam. De verdade. Os meses que se seguiram foram de uma batalha insana. Renegociei dívidas com bancos e fornecedores, usando meu conhecimento do mercado financeiro e uma lábia que nem eu sabia que possuía. Vendi a preço de custo todo o estoque encalhado de ferramentas de luxo e eletrônicos da China, transformando aquele mico em capital de giro. Implementei um sistema de gestão moderno, cortei despesas supérfluas, adeus aos almoços nababescos da diretoria e aos carros importados para uso pessoal do Ricardo, e comecei a rir a confiança dos clientes tradicionais, aqueles que nosso avô havia conquistado na base da honestidade e do bom atendimento. Meu pai, seu Alberto, recebeu alta do hospital algumas semanas depois do meu golpe de mestre, como ele, com um misto de amargura e um respeito recém-descoberto, passou a se referir à minha tomada da empresa. Ele estava visivelmente abatido, envelhecido, o orgulho ferido. Mas, para minha surpresa, ele aceitou minha oferta de continuar na empresa. Dei a ele um cargo de consultor sênior, com um salário modesto, mas digno. Sua função: percorrer o chão da loja, conversar com os clientes antigos, usar sua experiência de décadas para me ajudar a entender as nuances do mercado de ferragens que eu, o homem dos números, ainda desconhecia. No começo, foi difícil.
Ele me tratava com uma formalidade constrangedora, questionava minhas decisões, sempre em particular, nunca na frente dos outros funcionários, e eu via em seus olhos a luta interna entre o pai que se sentia usurpado e o empresário que, no fundo, sabia que minhas decisões eram acertadas. Mas eu fui firme. Pai, eu dizia, com calma, mas sem ceder. Eu respeito sua experiência, mas as decisões finais são minhas. O Senhor me deu essa responsabilidade, lembra? Ele engolia em seco e, aos poucos, começou a colaborar de forma mais construtiva. Percebeu que eu não estava ali para humilhá-lo, mas para salvar o legado da família, mesmo que agora esse legado tivesse um novo timoneiro. Minha mãe, Dona Laura, foi meu maior apoio nesse período. Ela via o esforço do meu pai, a minha dedicação, e, pela primeira vez em anos, havia uma paz cautelosa em nossa casa. Sim, eu os mantive na casa da Rua das Flores, agora oficialmente minha, mas permiti que morassem lá sem custos, como um gesto de, bem, não sei bem o quê. Talvez um último resquício daquele Carlos que ainda acreditava em laços familiares, apesar de tudo. Ela preparava meu jantar quando eu chegava exausto, tarde da noite, e me ouvia desabafar sobre os desafios da empresa, sem julgamentos, apenas com aquele olhar de mãe que entende tudo sem precisar de palavras. E Ricardo? Ah, Ricardo. O gênio dos negócios reapareceu cerca de 6 meses depois, como um cão escorraçado, magro, barbudo, sem um tostão no bolso. Bateu na porta da casa dos nossos pais numa noite de chuva, pedindo abrigo. Minha mãe, com seu coração de manteiga derretida, o acolheu. Meu pai, apesar da raiva pela fuga covarde, não teve coragem de expulsá-lo. No dia seguinte, Ricardo apareceu na Almeida e Filhos. Entrou na minha sala, a antiga sala do nosso avô, que eu havia reformado e transformado no meu quartel-general, com a cabeça baixa, os ombros curvados, a arrogância de outrora substituída por uma humildade que eu nunca pensei ver nele. Carlos, ele começou, a voz rouca. Eu soube o que você fez. Salvou a empresa. Salvou o nome da família. Fiz o que precisava ser feito, Ricardo, respondi, sem emoção. Eu sei que errei. Errei feio. Com você, com o pai, com a empresa. Eu fui um idiota, um irresponsável. Mas eu aprendi a lição. E estou aqui para pedir uma chance. Olhei para ele. O irmão que me atormentou a vida inteira com suas comparações, que me roubou a atenção e o afeto dos meus pais, que quase destruiu o legado do nosso avô. Ali estava ele, derrotado, pedindo emprego ao irmão que ele sempre considerou uma decepção. A vontade de esfregar na cara dele todos os anos de humilhação foi imensa. Mas olhei para as mãos dele, calejadas de algum trabalho braçal que ele certamente teve que fazer para sobreviver nos meses em que esteve sumido. Vi o desespero genuíno em seus olhos. E lembrei da promessa que fiz ao meu pai. Muito bem, Ricardo, eu disse, após um longo silêncio. Há uma vaga no estoque. Organizar prateleiras, carregar caixas, controlar a entrada e saída de mercadorias. O salário é o piso da categoria. As regras são as mesmas para todos os funcionários: pontualidade, dedicação, honestidade. Se você estiver disposto a começar de baixo, de verdade, e a provar que mudou, a vaga é sua. Mas não espere nenhum tratamento especial. Aqui, você não é o filho do dono. Aqui, você é apenas mais um funcionário. E eu serei seu chefe. Ele me encarou, os olhos arregalados. Acho que esperava uma humilhação maior, ou talvez uma recusa sumária. Mas a oferta de um trabalho real, mesmo que no degrau mais baixo da empresa que ele um dia sonhou em presidir, pareceu pegá-lo de surpresa. Eu aceito, Carlos, ele disse, a voz embargada. Obrigado. Eu não vou te decepcionar. Desta vez. E assim, a nova dinâmica da Almeida e Filhos se consolidou. Eu, Carlos, a decepção, como presidente. Meu pai, seu Alberto, como consultor sênior, redescobrindo o prazer de conversar com os clientes e de ver a empresa que ele amava voltar a prosperar sob um comando firme e honesto. E Ricardo, o gênio, como auxiliar de estoque, aprendendo, da forma mais dura, o valor do trabalho real e da humildade. Não foi fácil. Houve momentos de tensão, de orgulho ferido, de velhos ressentimentos vindo à tona. Mas, aos poucos, as coisas foram se ajeitando. Ricardo, para minha surpresa, mostrou-se um funcionário dedicado. Chegava no horário, cumpria suas tarefas com afinco, e, o mais importante, parecia ter finalmente entendido o peso de suas responsabilidades. Meu pai, com o tempo, passou a me tratar com um respeito que eu nunca havia recebido dele. Não era bajulação, nem medo. Era o reconhecimento genuíno de que eu, o filho que ele sempre subestimou, havia não só salvado o nome da família, mas também construído algo ainda mais sólido e promissor. A Almeida e Filhos, sob minha gestão, não só se recuperou, como cresceu.
Implementei sistemas de controle financeiro rigorosos, modernizei o marketing, diversifiquei os produtos, sempre com foco na qualidade e na satisfação do cliente, lições que aprendi com meu avô e que Ricardo, em sua ânsia por modernidade e grandes sacadas, havia esquecido. Em 3 anos, havíamos quitado todas as dívidas antigas, reconquistado a confiança do mercado e expandido nossa atuação para outras cidades. Olhando para trás, para minha jornada de decepção a Salvador, não sinto mais raiva, nem ressentimento. Sinto uma paz profunda, a satisfação de quem provou seu valor, não para os outros, mas para si mesmo. Meu pai nunca me pediu desculpas formalmente pelas palavras duras do passado, mas o brilho de orgulho em seus olhos quando ele me apresenta a um cliente antigo como meu filho, Carlos, o presidente da nossa empresa, vale mais do que qualquer pedido de perdão. Ricardo continua no estoque. Subiu de cargo, tornou-se encarregado do setor. Ainda temos nossas diferenças, mas aprendemos a conviver com um respeito mútuo que antes parecia impossível. Ele nunca mais mencionou suas ideias geniais, e parece satisfeito em fazer um trabalho honesto e bem feito. A Almeida e Filhos, agora rebatizada como Almeida Soluções em Ferragens, é o meu legado. Um legado construído não sobre o favoritismo ou a arrogância, mas sobre a resiliência, a integridade e a prova de que, às vezes, a maior decepção pode se revelar a maior e mais grata surpresa. E que as verdadeiras regras do jogo são aquelas que a gente escreve com o próprio suor, com a própria história, e com a coragem de ser quem a gente realmente é, mesmo quando o mundo, e a própria família, insistem em nos dizer o contrário.